Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. Estamos começando a nossa live, é da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Nesse dia 5 de abril de 2023, quarta-feira. Eu conto com vocês para que façam o programa conosco. Que curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo. E sempre, esse aqui é o estúdio do preâmbulo, mas lá nós teremos outros dois estúdios, aquele estúdio 1 tradicionalmente em que nós interagimos com vocês, o estúdio 2 em que nós lemos a nossa sinopse. Nesse dia de outono, temperatura agradável, não foi muito quente, agora nesse momento 23 graus, aqui na região da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, que é aqui nesta Morada do Vale 1. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Dentre as nossas notícias, hoje, indiscutivelmente, o noticiário direto daquele homem que atacou a creche em Blumenau, Santa Catarina, matou 4 crianças e feriu outras. Poderá ter mais vítimas, porque estado de alguma ainda é grave. Foi preso logo depois, deve ter tido um surto psicótico, embora que ele já tenha um histórico, porque o noticiário diz que o autor do ataque à creche já tem passagens policiais por briga, posse de droga, e ele, numa outra situação, ele já esfaqueou o padrasto e um cão. Então ele já tem um histórico de violência, mas eu acredito que nesse caso tenha sido um surto psicótico. Claro que isso a imprensa falou o dia todo, nós vamos falar por cima, só um preâmbulo mesmo, porque é notícia que ainda está em andamento. E é uma notícia triste, com certeza, principalmente onde entrou criança no meio de qualquer crime, já causa um transtorno na gente. Bebês ou crianças pequenas, então, nem se fala. Mas após esse ataque à creche, o governo federal já se antecipou e promete medidas para promover a cultura e a paz. Deputados estaduais aqui na nossa Assembleia Legislativa, eles aprovaram por unanimidade, no dia de ontem, o reajuste de 9,45% no piso salarial dos professores gaúchos, quando que o piso salarial nacional teria que ser um índice de 14,95%. Inclusive, eu fiz uma chamada no dia de ontem que a passividade dos servidores públicos estaduais, que não se manifestam, as entidades, nada, basta dizer que 9% foi oferecido e será pago aos funcionários públicos federais. Isso aí trará uma despesa de 13 bilhões mensais para cobrir esses 9% na folha de pagamento. E aqui o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, não ofereceu às demais classes que não o magistério nenhum centavo de reajuste. E as entidades estão passivas, parece que mudou o governo, tudo mudou. Antes eram protestos o tempo todo. E as coisas mudam. Não importa quem faz as coisas erradas. Importa de que lado está esta pessoa. E o governador Eduardo Leite, aqui no nosso Rio Grande, embora não seja declarado, ele foi apoiado pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores, que agora está no governo federal. Também a balança comercial registra o maior superávit na história para um país no mês de março. Também o presidente Bolsonaro prestou depoimento na Polícia Federal no dia de hoje sobre aquele caso das joias. O agressor de Blumenau, em Santa Catarina,
ele teria pulado o muro e atacado crianças alienatórias. Isso diz a polícia militar, mas toda a imprensa aí apareceu antes ele se mostrando, fazendo gesto de super-homem no espelho do elevador. Assim eles falaram. E vamos e viemos e voltamos a falar daquela notícia. Professores também relatam que trancaram bebês em um quarto para evitar que mais mortes na creche de Blumenau acontecesse. Realmente, alguns professores agiram como heróis. Também agora o Rio Grande do Sul, em menos de um mês, registra a segunda morte por dengue em 2023. Foi um homem de 66 anos na cidade de Morro Reuter, ali no Vale dos Sinos. Também em São Paulo, algo preocupante, que um jovem de 12 anos, ele foi pego com canivete e uma máscara de palhaço e ele havia participado antes de uma briga. E ele ameaçou, inclusive, uma professora e os outros alunos. Muito preocupante. Quanto ao feriadão de Páscoa, a Polícia Rodoviária Federal tem uma estimativa de mais de 500 mil veículos devem se deslocar nas rodovias federais e eles estão preparados com uma operação muito forte para esse feriadão de Páscoa. O Grêmio Porto Alegrense lidera com folga a média de público no Campeonato Gaúcho, o Gauchão, que lá no sábado será decidido entre o Grêmio e Caxias. O presidente Zelensky tem o apoio da Polônia para ingressar à OTAN, que a Polônia recentemente entrou para a OTAN. O presidente Lula cancelou a anistia do FIES, que havia sido dada pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, já sabe, você que tinha dívida com o FIES, que havia sido anistiado pelo presidente Jair Bolsonaro, foi desfeita essa anistia. Então, mais um presente de Páscoa a todos vocês que tiveram o empréstimo no FIES, o financiamento. Hoje também não podemos esquecer que é o dia do filho. Então, você que tem seu filho, parabéns. E o seu filho, que é hoje o seu dia, dia do filho. Parabéns a todos eles, que nós sempre somos filhos de alguém. Também estamos parabenizados. O presidente Lula disse: uma tragédia como essa é inaceitável. Mas é claro que é inaceitável, mas acontece. Ele disse o que qualquer cidadão deve ter dito, que é o caso que nós também dizemos, mas ele é o presidente, repercute na mídia. O presidente do Banco Central, ele diz que o custo de combater a inflação é alto, mas não enfrentá-lo tem impactos muito mais nocivos. Quem disse? O presidente do Banco Central. A Via Sacra, aquela estátua do Cristo protetor, que se assemelha ao Cristo Redentor, lá de Encantado, será realizada na Sexta-feira Santa. É uma coisa muito boa para quem gosta de peregrinar. Uma empresa de laticínio e um frigorífico foram interditados no interior do nosso Rio Grande do Sul. Mais detalhes na nossa sinopse. A estiagem também impacta a venda de peixe durante a Semana Santa no nosso Rio Grande do Sul. Também foi aprovado a lei que amplia o prazo de validade dos concursos públicos no Rio Grande do Sul. Em mais um ano foi prorrogado. Pessoas com comorbidades e a partir de 40 anos já podem receber a vacina bivalente contra o coronavírus em Porto Alegre. A campanha do ITBI reduzido
emite 749 guias em Porto Alegre para a regularização dos imóveis. Novos bairros de Porto Alegre começam a receber o recadastramento do DEMAI já nesta quinta-feira. A lista suja do trabalho escravo tem 289 empregadores do Brasil. Isso aí que é aqueles que são empregadores que eles dizem do trabalho análogo à escravidão. Com isso, aquelas pessoas que têm somente o conhecimento do trabalho braçal, cada vez terão mais escasso o seu trabalho, porque tudo é trabalho análogo à escravidão. Então aquele homem braçal com certeza não vai ter mais campo de trabalho. Preparem-se, mais desemprego, né, nessa nova gestão do governo. Os primeiros concursos públicos do governo Lula serão lançados já na segunda-feira. O Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, se declara inocente e terá uma nova audiência lá em dezembro. Mas, segundo disseram, uma enquete que ele poderá se candidatar a presidente em 2024 e, com certeza, ele teve uma alta em apoiadores depois de ter sido indiciado nesse inquérito. Quer dizer, se alguém pensava em prejudicá-lo, o tiro saiu pela culatra. O ministro da Educação confirma a suspensão do calendário do novo ensino médio e das mudanças no Enem. Protelou por mais um pouco. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele diz que o parcelamento via Pix está sendo discutido. O governo adia a entrega do arcabouço fiscal para a próxima semana. Isso aí está sendo falado muito. Esperamos para ver o que nos espera com esse arcabouço fiscal. O ministro Alexandre de Moraes, ele não é tão ruim como parece. Ele autoriza a visita de parlamentares a presos pelos atos de 8 de janeiro, que agora não pode ser mais, que são atos terroristas, como eram ditos pela imprensa lá no início, porque isto é contra a lei. E o ministro agora autorizou. Parlamentares podem visitar as pessoas que estão presas por aqueles atos. Mas quanto à CPMI, o Pacheco está protelando cada vez mais. Muita gente não quer que ela aconteça. Não sei porquê. Eu gostaria que acontecesse o mais rápido possível, mas está difícil. A Procuradoria-Geral da República defende o fim de boa-fé para atestar a origem de ouro. Isso aí nós vamos explicar lá dentro da nossa sinopse. Vamos debater, não é explicar. Uma ação também poderá beneficiar empreiteiras para impasse no Supremo Tribunal Federal, que vai ser discutido, o assunto que nós falaremos lá dentro. A Justiça também determinou a publicação de um novo edital do processo das lojas americanas. Os estados também voltaram a ficar com as suas contas em azul no mês de fevereiro. Quem mostrou isso foi o Banco Central. É uma boa notícia para os gestores dos governos estaduais. O ministro da Fazenda, ele pretende cobrar dos 2 impostos federais de empresas que recebem descontos do ICMS de governos estaduais. E eles estão pensando de todo jeito de cobrar mais impostos. O plano do governo é somente cobrar mais impostos. Outras ações nós não vemos. O ministro da Fazenda também diz que incentivos fiscais a estados terão mais transparência. Também a venda de veículos no Brasil acumula uma alta de 21% no primeiro trimestre. Isto é uma boa notícia. Quanto ao futebol no Grêmio,
um treino fechado do Grêmio. O Renato Portaluppi, o treinador, conta com a volta do zagueiro, o Kahneman, que estava cumprindo suspensão automática. O Mano Menezes, que ficou contente, e aquele empate ontem à noite na Colômbia com o Estudiante de Medellín estava dentro dos planos, do planejamento que o Inter tem para seguir adiante nessa Copa Libertadores. O goleiro Kehler assumiu. Ele disse: a culpa é minha, na estreia do Inter, daquele gol que realmente ele falhou. Mas ele está ali. Ele fez 3 defesas excepcionais. O goleiro é desse jeito. Ele tem boas ações e tem más ações. Não tem jeito. É assim que é a vida do goleiro. De um momento para outro, de herói, ele se torna a vilão. É uma profissão muito ingrata. Também saiu um noticiário de que a cidade de São Paulo tem mais de 52 mil moradores de rua. Disse uma pesquisa, ela é a maior cidade do Brasil, com certeza. Num jogo político, o presidente Lula manifestou a vontade de levar o Pacheco e o Lira à China para pacificar a relação. Vocês já esperam o que poderá ser articulado nessa viagem, né, entre o presidente da Câmara e o presidente do Senado? Não é simplesmente para pacificar uma animosidade que acontece entre eles. Após um vídeo vazado aquele apresentador da Band, o Datena, Boulos procura o PT para reafirmar a aliança. Parecia que o Boulos, a gente que viu nas redes sociais, parecia que ele estava sabendo que estava sendo filmado. Se manifestou muito pouco e o Datena extravasou as suas ideias. Nós teremos nessa madrugada a lua cheia de Páscoa. E ela poderá ser vista em todo o Brasil. Ela é a maior lua e a mais clara. A Semana Santa também terá chuva na maior parte do país. Aviões e pássaros colidem a cada 4 horas no Brasil. Isto aí é uma notícia preocupante, principalmente para quem voa, né? E nós também nos preocupamos com isso. Uma ameaça também num banheiro de um colégio em Porto Alegre coloca os pais e a comunidade escolar em alerta. E para terminar, o presidente Lula assina um decreto para ampliar investimentos em saneamento básico. E agora vamos então ao Estúdio 1, ao Estúdio 2, interagir com os nossos amigos que já estão nos aguardando. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O Estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O Estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco.
Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Agora sim, estamos aqui, agora estamos ao vivo realmente. Até entrou neste momento o meu amigo, o Henrique da Silva e Silva, nos mandando uma mensagem que a sua esposa Janei já havia mandado anteriormente. Mas agora sim, aqui estamos nós. Estamos ao vivo, nessa temperatura agradabilíssima, em que tivemos um dia lindo, ensolarado e não muito quente. Agora sim, é quarta-feira, eu estou preocupado, pouca gente está conosco, parece uma sexta-feira. Embora que nós na sexta-feira santa estaremos aqui, mesmo assim estaremos com o programa Pauta Livre. Mas eu fico contente com as pessoas que estão entrando, já não teremos um monólogo. Já é coisa muito boa, o nosso amigo que é o expert na área do futebol, o Alexandre Marques, do Expresso da Várzea, não se manifestou conosco, mas eu acredito que ele esteja comentando lá no Instagram do Apito, que ele tem um programa ao vivo para o Brasil todo, deve estar comentando o jogo do Palmeiras. Também deve estar muito preocupado o João Batista, que é torcedor do Palmeiras, que está jogando lá com o Bolívar e com os reservas. Mas vamos ver qual será o motivo. O Laurino Nispich, também de Nova Santa Rita, ainda não interagiu conosco. Alberi Nascimento Cardoso, este lá de Mariluz, também ainda não. E o nosso amigo Zé Sanguiné deve estar trabalhando, porque ele trabalha ainda, embora que já esteja aposentado, mas continua em atividade. Vamos esperar que esse pessoal logo chegue conosco. O que nós temos que enaltecer hoje é o Dia do Filho. Todos nós somos filhos de alguém e somos felizardos por termos pais, aqueles que nos orientaram. Então, você filho, nós filhos, hoje é o nosso dia. Também uma crise na Rede Globo de televisão, onde vários jornalistas, até nem botei o número para não denegrir a imagem da emissora, vários jornalistas foram demitidos. Mas também um ex-segurança do Putin, o presidente da Rússia, ele disse que o presidente Putin tem um medo imenso de contrair Covid e uma paranoia de ser assassinado. São notícias que estamos no ar. Também no Rio de Janeiro, hoje, um fato lamentável, um homem colocou fogo num ônibus. Uma criança está em estado gravíssimo, colocou fogo e ele também se queimou, mas foi preso por uma equipe da polícia que estava passando por ali. Uma vereadora também, uma vereadora de Belo Horizonte, é a Flávia Borja, do PP. Ela se posicionou contra o projeto de lei que incluía uma punição por discriminação à identidade de gênero em estabelecimentos comerciais, mas recebeu um bombardeio de críticas e eles disseram que ela proferiu falas transfóbicas só por não concordar por um projeto de lei lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Vejam só, quem é contra tudo. Aí já é o transfóbico, o homofóbico, e eu agora sou setagenário, hein? Setagenário, que diz que é por causa disseram no outro dia aí que é por causa da idade. Não me chamem de idoso, ou não sou idoso. E de careca, então, nem pensar que seria falta do cabelo, então não me chamem disso. É brincadeirinha, que é nada.
não estamos nada a ver com isso. Isso aí é coisa da vida. Hoje a geração de papel tudo ofende, tudo é ofensa, tudo é homofobia, tudo que é coisa. Então não tem para ninguém. Após 11 anos de espera, o Zafari vai abrir agora nesse mês de abril o seu primeiro atacarejo. É aqui na cidade de Gravataí. Vejam só, a minha parada é a parada 63. Será ali na parada 60 de Gravataí. Foi um empreendimento de 90 milhões e terá 300 empregos diretos ali na Dorival Cândido de Oliveira, na parada 60 de Gravataí, bem próximo aos nossos estúdios. Mas eu vou logo ao estúdio 1, porque já temos gente interagindo conosco. Agora sim, aqui estamos nós. É o estúdio 1 da nossa emissora. Claro que já foi há um tempo, entrou a Janei Silva, Zona Norte de Porto Alegre, esposa do Henrique da Silva e Silva, nos dando uma boa noite, que nós respondemos. Depois entrou meu irmão, o Fifo, o Coronel Severo, lá do bairro Guarujá, Zona Sul de Porto Alegre, dizendo assim: uma boa noite, um bom programa. Amanhã, quinta-feira santa, vamos pedir saúde a todos e perdão pelos pecados. Aí eu brinquei, então, é a hora de se redimir dos pecados e pedir perdão. Sexta-feira santa, será lá, mas que a quinta também já é santa, aquele tradicional que as pessoas já não comem carne. É uma tradição do catolicismo, muitos já não seguem mais. Agora sim, é o Henrique da Silva e Silva, nosso amigo da turma CFS 72, lá na época nos formamos sargento na Santa Maria da Boca do Monte, e ele dizendo assim: boa noite, Severo, estamos sintonizados com quem nos mantém atualizados com as últimas notícias. Muito bom o programa hoje. Muito obrigado, Henrique. Como não dá para mudar o visual do apresentador, nós mudamos o visual do estúdio. Sempre nós temos 2 estúdios inéditos. Esse aqui já não é tanto que nós temos que repetir, porque temos 3 programas por semana. Agora teremos que ter um pouco de repetição para que não fique muito não fique muito irritante para as pessoas, já que não muda o visual do apresentador e o fardamento é a camisa que nós mudamos e o visual do fundo, então é desse jeito. Mas o mais importante é estarmos conversando com vocês e vocês também conversando entre si. Hoje, grupo pequeno, pouca gente, mas não tem um grupo seleto, continua sendo, e a qualidade do programa não vai mudar por causa disso. Normalmente nós temos um pequeno público lá na sexta-feira. Mas como eu digo sempre, talvez o pessoal já estejam se articulando, muitas pessoas já partem amanhã mesmo para o litoral, porque a Polícia Rodoviária Federal já diz que espera uma imensidão de veículos que vá para o litoral. A gente diz litoral, mas pode ser para a serra, uma vez que já não estamos mais em temporada alta de verão de praia. Serra também. Então, vão visitar os parentes, aquela confraternização, ovos de Páscoa. A gente diz ovos, mas um presente de Páscoa, uma lembrança de Páscoa é normal. Não é virado só em... Porque o pessoal só vê o lado comercial. Mas nós temos que ver aquele lado religioso, espiritual, a razão de ser a Páscoa, tudo isso. Também eu vou dar boa noite ao nosso amigo Alcides Almeida Severo, é aquele homem do Almeida Contabilidade que nós indicamos para fazer todo o trabalho de contabilidade da sua pessoa física, declaração de renda que começou no 15 de março, já está com prazo bem adiantado. Se ainda não compareceu, compareça, porque ele está aguardando. E ele diz assim: boa noite, amigo Severo, curtindo o programa e desejando sucesso nesta quarta e uma ótima noite a todos os participantes. Eu espero que aumente a quantidade. Ali no programa diz que seriam 6 pessoas, mas são pessoas que estão escondidas aí, estão só na trincheira, como eu digo, ficam na moita, só no último momento que às vezes entram conosco. Por exemplo, o Salsinho Túlio lá de Campo Bom, normalmente ele fica só assistindo e no final entra. O Betão, esse sim, lá em Marisul, esse dorme cedo. Já foi um atleta de futebol e agora ele é maratonista, dorme muito cedo. Ele já explica por que não estar conosco no programa. Mas qualquer pessoa que
não venha nesse momento, sabe que a qualquer momento pode assistir o nosso programa. É pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Então tem a oportunidade de hoje talvez eu consiga falar com mais detalhes da nossa sinopse, que está bem rica de detalhes. Quanto àquele lamentável acontecimento lá em Blumenau hoje, assassinato de 4 crianças e outra em estado grave, isso aí já está batido na imprensa. Claro que nós lamentamos, sofremos também, porque temos filhos, temos netos, mas no nosso programa já quase que é notícia dada. É triste, é lamentável, mas deixemos para lá. Então vou lá ao Estúdio 2 para complementar as nossas informações. Por exemplo, com todo esse acontecimento, o ministro da Justiça e da Segurança, o Flávio Dino, ele disse que o governo federal vai liberar 150 milhões para que estados fortaleçam a segurança nas escolas. E que a Justiça tem, lá o Ministério da Justiça tem 10 policiais que monitoram a internet sobre ataques à escola permanentemente. Nós esperamos que realmente tenha veracidade nisso aí, porque precisa, as redes sociais têm que ser controladas, mas não vetadas ou não canceladas. Elas têm que continuar tendo controle para que não hajam fatos dessa natureza. O pessoal já diz que talvez ele tivesse orientação pela internet, que tivessem outras pessoas incentivando, mas também tem aquele caso que os criminalistas penais dizem, né, que pode ter sido também um surto psicótico. Isso acontece, embora a gente não aceite, nós leigos, né, não aceitemos isso, mas realmente pode acontecer. É o caso de filho que mata pai, mata mãe, chega a dizimar uma família. São surtos psicóticos que poderão ter um tempo determinado ou por um tempo mais longo. Aí o pessoal diz, por que ele não tem o tempo todo? Por isso que diz, é um surto, é uma crise que acontece. Isso aí quem diz é o direito criminalista, não somos nós. Mas como temos um vago conhecimento da área, porque já militamos também com esses casos, e casos não tão horrendos como esse, mas casos similares, então a gente vê que essa possibilidade existe, embora nós não aceitemos, mas ela acontece. A mente humana é algo que nos trai e pode nos trair a qualquer momento. E é lamentável, mas acontece. Isso é um problema psíquico, não tem como corrigir. Mas se você tem problemas de contabilidade, nós temos a solução. É o Almeida Contabilidade. Assistam aí o Almeida, do que nós estamos falando, e estamos indicando para vocês. Amigos da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, é com vocês o assunto. Nós temos uma indicação para fazer a vocês. É na área da contabilidade. É o escritório Almeida Contabilidade. É um local onde presta assessoria contábil, também assessoria tributária, escrita fiscal, departamento de pessoal, abertura e fechamento de empresas. Funciona de segundas a sextas-feiras, pela parte da manhã, das 9 às 12 horas. Na parte da tarde, das 13h30 às 18 horas. Aonde fica? Ali na rua Manuel José Lopes Fernandes, número 118. O bairro é Aparício Borges. Claro que é em Porto Alegre, na capital do nosso Rio Grande. Referência fica ali próximo à Academia da Polícia Militar, também próximo à Associação dos Cabos e Soldados, ou ali a região que é chamado como a Volta da Cobra. Também, você falando com o Almeida, ele dá assessoria pelo WhatsApp. Dúvidas que vocês tiverem sobre o imposto de renda pela pessoa física, também sobre precatórias, empresa MEI, tudo de uma maneira gratuita. Você vai manter contato. Os telefones pelo WhatsApp, DDD 51, o 999 65 7380. Também pelo DDD 51, o fixo 211
8882. Também por outro celular, DDD 51, pelo 993 45 8177. E outra, agora dia 15 de março, já começaram as declarações do imposto de renda. E o Almeida, para dar um bom atendimento aos senhores e também um agrado, está dando um brinde surpresa. Tudo isso para agradar a você, cliente, que com certeza, ao receber esse serviço, vai indicar aos demais, porque qualidade tem e nós conhecemos esse serviço e indicamos a vocês. Então, mantenha contato e, se necessário, e com certeza vai ser do seu interesse, solicite a prestação do serviço. Ele está aí à sua disposição. Almeida Contabilidade. Até uma outra. Aqui estamos nós. O pessoal pensou que estava assistindo uma emissora profissional. Não, é uma emissora web. É aquela que não tem patrocinador. Ela é feita para nós. Não tem uma equipe técnica nossa retaguarda. Mas nós temos essa qualidade e temos muitos amigos que interagem conosco. E é lá no Estúdio 1 que eu vou agora para responder aquele amigo que eu já estava sentindo a pauta dele, que é o Zé Sanguiné. E ele diz assim: boa noite, telespectadores do programa Pauta Livre, assistindo ao futebol de Palmeiras 0 e o Urubu já bailou. Ele quer dizer que o 0-0, o jogo do Palmeiras. E assim, o Inter, horrível como sempre, muito fraco. Não, mas você viu, eu acho que não foi de todo um ruim. E eu acho que o time poderá, pelo menos nessa primeira fase, eu acredito, até vendo a qualidade da equipe de ontem, eu acredito que nós até tenhamos, nós que eu digo, é o time do Inter, que o Zé Sanguiné é colorado e eu também o sou, né? Eu acredito que nessa fase o Inter até passe. E agora tem a opção de uma terceira equipe também entrar na outra fase da Sul-Americana. Eu acredito que aí é uma competição que também rende muito, dá um destaque internacional, e eu acredito que nessa situação o Inter vai ter continuidade. O pessoal até falha, o goleiro inclusive assumiu que ele falhou, mas também ele fez 3 defesas esplendorosas, então não é condenável desse jeito. Então, o time realmente não tem toda aquela qualidade, mas vai dar para enfrentar essa competição com certeza. E o Mano é um bom treinador, embora que ele tenha os bruxinhos dele ali, como todos têm, o Renato também tem, né? Mas eu acho que o time vai desenvolver. E o Zé Sanguiné também assim, curti e acionei o sininho. É isso aí, muito obrigado, Sanguiné. Hoje pouca gente, até fiquei preocupado, mas não tem problema, o programa Pauta Livre fica inserido no nosso canal e pode ser visto a qualquer momento. Claro que o pessoal só não tem oportunidade de estar conosco aqui, interagir, de dar a sua opinião, mas é assim, de vez em quando reduz um pouco o efetivo, as pessoas aí. Entrou um gremista aí, é o Jorge Antônio, esse aí, eu digo sempre, nós conseguimos saber até qual é o time do coração do pessoal. O Laurino Spitz também gremista. Luiz Henrique aqui Praga não entrou ainda conosco, mas é colorado. A Janei e o Henrique, gremistas, roxo. O nosso amigo lá, o João Batista, palmeirense, claro que é de São Paulo, a sua opção lá. Mas o Jorge Antônio daqui um pouco vai interagir alguma coisa conosco. Ele diz assim: boa noite a todos. Boa noite a todos, muito obrigado, Jorge Antônio. O Alberi, outro gremista, esse sim, litoral norte do nosso Rio Grande, está dizendo assim: boa noite, amigo Severo, cuidado, acho que vocês não passam desta fase, tem que trazer o Celso Rotti. Ele está brincando aí, mas o Grêmio já esteve quase clamando pelo Celso Rotti. Não esquece disso. Mas tudo bem, o Grêmio não está na Libertadores. Não tem por que opinar, vai ficar ali o controle remoto no
no sofá-cama, acompanhando. Isso é muito bom. O gremista continua, não viu? Até só deu aquele ok também o Jorge Antônio, que é outro gremista, esse não quis se manifestar. Tá com um gauchão na mão, a possibilidade, mas a parada vai ser feia. Mas isso vai ser lá no sábado. Sábado de aleluia. Pode ser que o Grêmio leve aquele corretivo do Caxias também, né? O aleluia. Mas tudo é bom, assim. É legal, cada um tem o seu time do coração. Nós temos o Colorado, tu tens aí o Grêmio, o Jorge Antônio também, a Janei, o Henrique, todos aí são gremistas. O Luiz Henrique Eckpraga, esse sim, lá de Niterói, esse é colorado. O Laurino Nispit, ali de Nova Santa Rita, é gremista. Os nossos amigos, nós mais ou menos sabemos qual o seu time de coração. Mas vou dar uma ida lá no Estúdio 2, também para dizer que como nós demos a orientação aos senhores da possibilidade, com Almeida Contabilidade, na área da contabilidade, também nós temos na área bucal. É ali, o Centro Odontológico Canoas. Está aí a nossa referência, não é nosso patrocinador. Nós estamos indicando porque nós conhecemos a qualidade e eu sou o cliente. Centro Odontológico Canoas, assistam aí. Alô, amigos. Agora o assunto é sério. É tanto sério quanto a preservação da nossa saúde. É o que nós temos de mais importante na nossa existência. E principalmente a saúde bucal. E é por isso que eu estou indicando a vocês o Centro Odontológico Canoas, que fica ali na Rua Uruguai 272, esquina com a Canadá. Telefones de contato pelo DDD 51, pelo 37 85 7484. Também pelo celular, DDD 51 pelo 998 13 1007. Eu recomendo porque sou paciente e conheço as instalações. Instalações essas de primeiro mundo. Além de você ser atendido, também recebe um mimo, tendo a oferecer água gelada, cafezinho, bolachinha, biscoitinhos, tudo a seu gosto. Temos também sempre um ambiente temático, que vai agradar a você adulto, a você idoso e a você criança. Tem um ambiente também kids. Tudo isso deve ser conferido. E com certeza todos nós precisamos em algum momento da nossa vida. E eu acredito que você também precise. Sócios proprietários, aí estão eles para quem não conhece. Eles são o Dr. Felipe Severo, a doutora Caroline Severo e também o Dr. Guilherme Lemos, uma gama imensa de profissionais nesta área. As instalações, equipamentos cirúrgicos da melhor qualidade, de primeiro mundo, com todo e qualquer atendimento que você precisar. Eu recomendo porque conheço. E você mantenha contato ou faça simplesmente uma visita para conferir. Eles esperam vocês e eu espero que a nossa recomendação seja útil a vocês. Então não esqueça, Centro Odontológico Canoas, a sua solução na área bucal. Agora sim, estamos aqui novamente. É a nossa referência. É o Centro Odontológico Canoas. Quem não precisa de um tratamento bucal? Então nós somos clientes e conhecemos a qualidade. É isso aí. Então sigam a nossa recomendação. Claro que podem ter outros profissionais, mas nós conhecemos a qualidade e é por isso que estamos indicando. Na nossa sinopse, também nós temos algumas informações a dar, quando são 21 horas e 47 minutos, quase ao término do programa. Por exemplo, enquanto o governo federal oferece que pagará 9% a todo funcionalismo, aqui no nosso Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite já disse não ter qualquer reajuste aos funcionários e somente oferecendo 9,4%
ao magistério e foi prontamente aprovado pelos deputados estaduais, quando que o piso a ser oferecido teria que ser um reajuste de 14,95. O governo federal, nós até fizemos um cálculo aí, 9 bilhões, 11 bilhões por mês aos cofres públicos, naquele 9% que eles oferecem. Então, com todo esse valor a ser destinado ao funcionalismo, e aqui o governador Eduardo Leite, nada, não se manifesta em nada ao funcionalismo público. Eu também lamento informar que ontem nós tivemos o falecimento do Joaquim, que é o neto do nosso amigo, o coronel Nelsoner, além de ser amigo da nossa turma CFS 72, ele havia nascido na semana passada com complicações, se submeteu a uma cirurgia, mas infelizmente no dia de ontem faleceu. Nós ficamos agradecidos até aos representantes da turma CFS 72, que foram os casais, o Henrique, que está aí conosco, o Henrique da Silva, a Janei, o Cláudio Matos e a Eni, a sua filha, a Cláudia Matos, e também o Militão e a Lenir. Eles nos representaram nos funerais do Joaquim, e nós, com muito pesar, demos os pêsames para os nossos amigos, e agora também nós felicitamos a esses amigos que eu citei por representarem a nossa turma. Aquela cantora, a Anitta, com uma fortuna estimada em 556 milhões, que recentemente completou 30 anos, ela foi criticada por doar $5.000 a uma organização, a ONG Zuzu, lá na Zuzu for Africa. Foi lá, ela doou $5.000, e isso corresponde a aproximadamente R$25.400. E essa ONG trata de crianças que estão em vulnerabilidade lá na África. Então, é aquilo que estar na mídia vale qualquer coisa. Os artistas, quando eles estão, ainda mais que agora ela rompeu com a produtora dela, qualquer coisa serve. Quer dizer, dá uma migalha ali, faça doação, mas faça alguma maneira representativa, tipo artistas famosos, tipo Cristiano Ronaldo, que realmente fazem doações que são de relevância. Então, ela fazendo essa doação, claro, quem tem dinheiro não tem que doar, mas se for uma doação, faça algo jus de elogios. Então, ela foi muito criticada. Também lá no Mato Grosso, um confronto entre marginais de facções estão preocupando tanto a população quanto a polícia. São entre facções que seria do PCC e alguns que são dissidentes deles, que estão sendo executados. Eles formaram uma outra facção chamada a Tropa Castelar, que ela tem o apoio do Comando Vermelho, que é o eterno inimigo do PCC. Isso aí, então, execuções estão acontecendo, e com isso poderá nesse meio morrer também inocentes. Vem aí também na semana que vem relatórios dos ministros, vamos aguardar, dos ministros relativos aos 100 anos do governo Lula. E agora a Rede Globo e a CNN já deixaram de ovacioná-lo e começaram a criticar o que o presidente Lula não gostou nem um pouco e contestou, inclusive na imprensa e nas redes sociais. Também hoje nós temos uma aniversariante, que é a Elis Regina Nunes, é a esposa do Laurino Nunes Pitt. Ele deve estar nas solenidades e festividades do aniversário da sua esposa. É do nosso amigo, a Elis Regina, é a esposa do Laurino Nunes Pitt, ali de Nova Santa Rita. Aí está uma explicação do porquê dele não estar comparecendo com o nosso programa, que ele está sempre interagindo conosco. Apesar da derrubada no Supremo Tribunal Federal, ainda 2.400.000 de brasileiros
continuam com direito à prisão especial. É aquela casta seleta que eles não poderiam colocar para todo mundo o fim da prisão especial. E eles preservam o lado deles com certeza. O Brasil tem uma operação Acolhida, é o nome dessa operação, e ela atende 100 mil venezuelanos e estão sendo distribuídos a estados que se habilitam a recebê-los. Um exemplo, Curitiba, no Paraná, na quinta-feira, um voo com 144 venezuelanos foram até Curitiba, no Paraná. São Paulo, Chapecó, ali em Santa Catarina, Dourados, no Mato Grosso, e Manaus, no Amazonas, são pessoas que se habilitaram a receber essa população de migrantes venezuelanos, que a crise lá não é nada boa, e é país de esquerda. É o Maduro, amigo do presidente Lula. O roubo de SUVs, que é aquelas caminhonetas, cresceu em 27% nos 2 primeiros meses de 2023 na cidade de São Paulo. Não está nada fácil a vida para quem tem esse tipo de caminhoneta, que é muito visada pelos marginais. Mas vou dar uma ida lá no Estúdio 1, porque o nosso amigo, que eu havia até cobrado a presença dele, que ainda não estava conosco, é o co-irmão da divulgação, Alexandre Marques. E ele já veio com informações, que estava assistindo o jogo, com certeza, até para nos trazer uma informação mais concreta do que está acontecendo. Embora que o Zé Sanguiné já tenha comentado alguma coisa. E ele disse assim: boa noite, Severo, intervalo da Copa Libertadores da América. Estou comentando o Racing do São Paulo, Guerreiro 1, e o Nublense do Chile 0. Está rolando ainda no primeiro tempo. Palmeiras 1 e o Bolívar 1 lá na altitude. Se continuar com esse resultado, será um excelente resultado para o Palmeiras, que está com seus reservas, porque está visando a final do Paulista, que será, Paulistão, que será lá no final de semana. E ele ainda complementa na área do esporte, diz assim: ontem um empate foi bom para o Inter, pois os outros adversários são mais fracos. Assisti a vitória do Nacional na casa do Metropolitanos do Peru, perdeu em 2-1. É isso aí, ó, Alexandre, muito obrigado pelas informações. Eu até estava preocupado que tu não estava ali, mas agora que tu disse, tu estás comentando, né? Então tu tens uma missão a fazer. Mas muito obrigado por ter interagido conosco, mesmo quase ao término do programa, quando faltam 5 minutos para terminar o programa Pauta Livre nesta quarta-feira. Muito obrigado pela intervenção aí, Alexandre. Retorno aqui ao Estúdio 2 para dar continuidade na nossa sinopse. O presidente Jair Bolsonaro foi ouvido hoje na Polícia Federal no inquérito sobre as joias. Em São Paulo, lá em Guarujá, já na Baixada Santista, explodiram uma agência bancária por volta das 4 horas da madrugada de hoje. Houve um tiroteio com fuga e ninguém foi preso, e também a agência bancária ficou destruída. Não se tem informação de se levaram alguns valores e tudo, mas houve um tiroteio com a polícia, embora que eles tivessem bloqueado lugares estratégicos com caminhões e com ônibus, mas pelo menos a polícia conseguiu reprimir esse assalto, mas a agência ficou destruída. Guarujá, São Paulo. No Rio Grande do Sul, os deputados aprovaram por unanimidade o reajuste de 9,45% do piso salarial dos professores, mas deveriam ser o piso nacional em 14,95%, que já comentamos novamente. Uma chamada lista suja do trabalho escravo, atualizado pelo ministro do Trabalho e do Emprego, tem 289 empregadores que submeteram pessoas a condições análogas à escravidão no Brasil. Pode saber que são empresas que não, ou empregadores que não darão trabalho braçal a esses brasileiros que festejaram essa providência do Ministério, mas vão se arrepender um monte, mais desemprego à vista. Aqui em Porto Alegre, nessa quarta-feira, a Polícia Civil
com 11 policiais civis, ou 11 nada, 100 policiais civis, inclusive com o auxílio de um helicóptero, foi de manhã cedo, cumpriram 10 mandados de busca e apreensão na capital, sendo que 5 deles foram no condomínio Princesa Isabel, ali no bairro Santana, também é conhecido como Carandiru. Para quem não conhece, fica a aproximadamente 200 metros do Palácio da Polícia. Eles apreenderam nesses mandados 4 armas, drogas, munições, 400 quilos de drogas e 400 mil de dinheiro em espécie. Um criminoso foi preso. Foi uma grande operação, 100 policiais civis. Fora deve ter tido um aparato de congelamento da área pela Brigada Militar, mas não consta na notícia. Nesta segunda-feira, lá no dia 10, serão anunciados os primeiros concursos públicos do governo Lula. Vamos aguardar para ver. 21h58. Na manhã desta quarta-feira, lá em Blumenau, Santa Catarina, aquela chacina em 4 crianças mortas por um louco de 25 anos que se apresentou à polícia logo após, dizendo que foi ele o autor, num quartel da Polícia Militar. Ontem também foi aprovado na Assembleia do Rio Grande do Sul o projeto que amplia por mais um ano a validade dos concursos públicos aqui no nosso Rio Grande do Sul. E para terminar a nossa sinopse, lá nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump poderá ser candidato à presidência em 2024. Após o indiciamento, cresceu o apoio a ele. O presidente da Ucrânia fez visita oficial à Polônia. E a Polônia também diz que aprova que ele entre para a OTAN. É isso aí, tem que se unir, porque já que a Rússia invadiu a Ucrânia, a Polônia agora já foi aprovada na OTAN e eles têm que se precaver. Então, com isso, nós vamos terminando o nosso programa Pauta Livre, nesta quarta-feira. Amanhã, quinta-feira santa, é dia de nos redimirmos que o nosso pecado, como disse o meu irmão, o Coronel Severo, e lá na sexta-feira santa, é aquele que em outras épocas não se escutava música alta, não se dizia nome feio, eu não sei mais o que é nome feio ou bonito, mas as tradições, os antigos, igual a mim, em alguns casos ainda acompanham, mas houve mudanças e nós estamos adaptados às mudanças. O nosso muito obrigado, uma boa noite, e lembrando que na sexta-feira, mesmo sexta-feira santa, estaremos aqui com Pauta Livre, o nosso encontro, 21 horas. Uma boa noite ao Pauta Livre da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, que se despede. Fiquem com Deus e com certeza Ele estará com vocês como está conosco. Muito obrigado, até sexta, 21 horas, o nosso encontro.